Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, Dong Yulan, capítulo 1. Tema desta semana, Introdução. Meta de hoje, leitura das páginas 14 a 17. Dispensações. Podemos dividir a economia de Deus, a partir da criação, em 3 épocas ou 3 dispensações. A primeira, que podemos chamar de Era da Consciência, estende-se de Adão a Abraão. A segunda, a Era da Lei, a qual se inicia com o chamamento de Abraão e encerra-se com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, fato esse que deu início à Era da Graça. Deus usou 7 dias para completar sua criação. Como para ele um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, os melhores estudiosos da Bíblia entendem que isso indica que toda a história da humanidade deverá ter 7000 anos. De Adão até a segunda vinda do Senhor, ter-se-ão passado 7000 anos, aos quais serão adicionados os 1000 anos do reino milenar, totalizando 7000 anos. Da criação de Adão até o chamamento de Abraão, transcorreram cerca de 2000 anos. O homem fora criado e colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Cultivar está relacionado com o cuidado, com a vida, enquanto guardar relaciona-se ao exercício da autoridade. O homem deveria receber a vida divina e permitir que ela se desenvolvesse. Desse modo, ele espontaneamente expressaria a Deus e exerceria autoridade em seu nome. Isso estava claramente indicado pela ordem de Deus que autorizava ao homem comer de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida, que representa Deus em Cristo como vida para o homem. Porém, não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a morte entraria no homem. Gênesis capítulo 2, versículos 9, 16 e 17. Na verdade, Deus desejava que o homem comesse da árvore da vida, a fim de receber a vida eterna. Satanás, no entanto, muito sagaz, entrou no jardim e enganou Eva, a auxiliadora que Deus havia dado a Adão para cultivar e guardar o jardim juntamente com ele. Satanás, na forma de serpente, levou a mulher a admirar e a desejar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo-lhe que ao comê-lo ela se tornaria como Deus. Em lugar de expulsar a serpente do jardim, Eva deu-lhe ouvidos, comeu do fruto e ofereceu ao marido. Quando Adão comeu, os olhos de ambos se abriram e a partir de então o conhecimento do bem e do mal entrou no homem e a morte também. Hoje o homem discerne o certo do errado independentemente de Deus, pois não mais precisa dele. Esta foi a pior consequência da queda, a independência do homem com relação a Deus. Sempre que falamos da queda, provavelmente nos vem à mente, em primeiro lugar, os pecados morais horríveis dela decorrentes. No entanto, precisamos perceber que os pecados são apenas a evidência do pecado maior. Desde a queda, o homem crê que não precisa mais de Deus. Aos nossos olhos, as coisas mais são as mais dignas de reprovação. No entanto, muitas coisas boas têm a mesma origem que as coisas mais. Ambas procedem da árvore do conhecimento. Tudo o que é feito à parte de Deus, não importando se é mero conhecimento ou se são atos bons ou maus, é pecado e é rebelião contra Deus. A partir da queda, o homem ficou impossibilitado de conhecer plenamente a vontade de Deus. Muitos pensam estar servindo a Deus ao fazer coisas para Ele. No entanto, mesmo que pensem estar servindo, não estão, pois se não fazem a maneira de Deus, nenhum serviço pode agradá-lo. Muitos podem argumentar que nada de errado em servir a Deus, em fazer para Ele aquilo que sabemos que Lhe agrada, como, por exemplo, pregar o Evangelho. O erro não está tanto no que fazemos, mas no modo como fazemos. Se servimos corretamente, mas a origem do nosso serviço não é Deus, este serviço é para Deus uma abominação. Quando o homem pecou, sua consciência foi despertada. Ele percebeu que estava nu e reagiu a isso, ocultando-se entre as árvores do jardim. Isso foi a consciência do homem acusando e revelando que ele havia ofendido a Deus. A partir desse momento, o homem passou a viver sob o governo da consciência. E hoje é a consciência que preserva a humanidade de não cometer pecados ainda maiores. Depois da queda, Deus teve um novo começo com Abraão, iniciando-se a segunda dispensação, a da lei. Mas sua descendência tornou-se escrava no Egito, não podendo desse modo expressar e representar a Deus. Gênesis capítulo 15, versículos do 12 ao 13. Então Moisés foi enviado para tirar o povo do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 10. Após isso, no Monte Sinai, Deus revelou que chamara os israelitas para que fosse um povo de sacerdotes que o servissem. Êxodo 19, 6. Em outras palavras, Deus queria que eles andassem continuamente na linha da vida, como sacerdotes para restaurar o serviço a Deus na linha da vida, e como reis que seguissem a linha da vida a fim de exercer a autoridade de Deus.
Mas antes mesmo de Deus dar sua lei, os israelitas, por não conhecer a si mesmo e nem o pecado que neles habitava, disseram a Moisés que tudo o que o Senhor falou eles fariam. Versículo 8. Isso indicava seu orgulho ao se acharem capazes de por si mesmo agradar a Deus. Era manifestação do ego. Deus então deu ao povo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17, que depois foram desenvolvidos em toda a lei como seus estatutos e ordenanças. Deus sabia que eles eram incapazes de guardá-los, mas o povo não tinha consciência de sua incapacidade. Como resultado, falharam. Deus deu a lei não para que a cumprisse, mas para que por meio dela constatássemos nossa incapacidade e recorrêssemos a Ele. Quando o Senhor Jesus veio, Ele proclamou que não viera para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. E antes de cumpri-la, Ele a elevou, adicionando-lhe preceitos que eram ainda mais impossíveis de serem observados pelo homem pecador. Por um lado, somos incapazes de guardar a lei, e por outro, Deus não a pode abolir por esse motivo. Então Deus crucificou o homem em Cristo. Cristo, desse modo, cumpriu toda a lei. E quando Cristo ressuscitou, nele também foi ressuscitado o homem que, hoje justificado, pode viver pela vida divina em seu interior, a vida daquele que já cumpriu toda a lei.